2022, gente! Estamos de volta no canal depois de férias. Esse ano vai ter muita coisa legal no canal, muito vídeo, muito combate à pseudociência, muita ciência também. Vão vir novidades, então já se inscreve se tu não é inscrito, deixa teu comentário, teu like, engaja, compartilha e vamos rumo a 500 mil de inscritos nesse 2022. Vamos que vamos. Não falta tanto, gente, falta metade. Menos da metade, na verdade, então ajuda a chegar a 500 mil. Gente, feliz 2022 e eu quero falar pra vocês que 2022 vai ser um ano incrível, mas quem não veio comigo pra 2022? O ferro de passar roupa, gente. Eu olhei minha camiseta aqui no vídeo, eu pensei, gente, Bibi, porque essa camiseta está amarrotada. Mas, gente, eu não passo roupa, nunca passei roupa e não vou passar roupa, então quem não gostou bate palma, como diria a Tati Quebra-Barraco. Gente, e essa camiseta aqui, me tungaram 2 vezes, frase do nosso ilustríssimo, saudosíssimo César Lattes. Sim, o mesmo do currículo Lattes, que era um físico, eu já escrevi sobre ele. Então lá na lojinha do fisicaeafins.com.br vocês conseguem essa camiseta, muitas outras. E hoje nós vamos falar sobre o filme Don't Look Up. Não Olhe Pra Cima, que é um sucesso na Netflix. O filme aí, todo mundo viu. Eu consegui ver o filme semana passada, pra falar a verdade. Assisti 2 vezes, basicamente, pra conseguir comentar. Eu tô aqui com todas as anotações que eu fiz enquanto eu assisti o filme, umas 4 páginas, assim, dessas menorzinhas de informação que eu vou discutir aqui no vídeo com vocês, não vai ficar tão longo. Se tu não assistiu o filme, vai ter muito spoiler aqui, então ou assiste o filme e volta depois, ou se tu não te importa com spoiler, continua nesse vídeo, tá bom? Então vamos lá. Não Olhe Pra Cima conta a história de cientistas tentando avisar o mundo inteiro que um cometa está vindo e vai destruir a Terra, vai dizimar em 6 meses. E para isso eles tentam falar com a presidente dos Estados Unidos, tentam falar com outras autoridades, vão pra mídia e tentam alertar. Só que o que acontece? As coisas não saem como planejado, tá? Então a gente tem o Leonardo DiCaprio aí, a Jennifer Lawrence fazendo os papéis principais, a gente tem Meryl Streep fazendo a presidente, que ela tá muito caricata, lembra muito coisas que nós vimos na situação atual de pandemia. Então, assim, eu achei a atuação muito boa. O filho dela, que eu esqueci o nome do ator, mas ele também tá muito bom no papel de filho, que também se torna político e tenta entender de ciências e tal. Então, tem uma cena, assim, icônica, que é quando eles vão no primeiro programa de televisão pra poder alertar a população de que algo está acontecendo. Então, a gente tem 2 cientistas que nunca falaram na mídia. Eu não vou falar todos os detalhes do filme, tá bom, gente? Mas eu quero ir fazendo alguns comentários sobre as partes mais, assim, icônicas que eu vi. Então essa cena me chamou muita atenção. Eles vão num programa de TV que são 2 apresentadores, assim, super famosos e piadistas e engraçados. E aí, quando eles estão nos bastidores, né, eles falam, ah, vocês descobriram um planeta, né, deles. Não, um cometa. Já começa que o programa de TV mal sabe o que eles estão fazendo por lá. E aí a gente tem também, quando eles chegam no ar, assim, no programa, e começam a falar sobre o assunto, os hosts do programa, os apresentadores, começam a fazer muitas piadas e fazem a pergunta de sempre. Existe vida fora do planeta Terra? Is there life elsewhere in the universe? Are we alone, or is there life elsewhere? Is there life elsewhere? Is there life elsewhere? Do you think there is life on other planets? Do you think there is other intelligent life outside the Earth? It seems probable. There is life elsewhere in the universe. They must be high. E, obviamente, eles começaram a contar e a atriz simplesmente, a Jennifer Lawrence, que interpreta, eu esqueci o nome da menina, ela simplesmente explode, assim, porque eles não estão sendo levados a sério. O problema não está sendo levado a sério. Então eles têm lá, meu Deus, vamos todos morrer, vocês não estão escutando. E aí ela se torna meme, ela vira um monte de piada na internet. E o cientista, que é o Leonardo DiCaprio, vira o cientista gostosão, o astrofísico gostosão. Então a gente já tem essa discrepância aí, porque por que ela tá chorando e gritando? Porque ninguém tá escutando ela. E isso eu acho que é o sentimento que muitos cientistas têm quando fazem divulgação científica. Às vezes a gente fala. Por exemplo, vacinas. Ninguém escuta, tem gente que não escuta. Claro, muitas pessoas escutam, mas uma grande parte não escuta. E aí tu fica, meu Deus, vocês não estão vendo! Ou quando tu explica sobre ciência e as pessoas estão opinando sobre outra coisa que elas nem têm
ideia do que elas estão falando. E foi mais ou menos isso essa primeira aparição. Então, eu acho que é um ponto importante que todos os cientistas são super capazes de fazer o seu trabalho de pesquisa nas universidades, mas nem sempre eles têm essa formação midiática ou esse treinamento midiático para passar informação para o público leigo. Então, isso é treinamento. Aqui, o que eu faço no YouTube é muito passar informação para o público leigo. Então, a linguagem utilizada não é a mesma linguagem que eu utilizo em conferências e eventos acadêmicos, e a gente, como cientista, precisa treinar essas duas formas de se comunicar com os pares e se comunicar com o público leigo. Também outro episódio, outra parte icônica do filme foi quando eles chegaram pela primeira vez na Casa Branca, que foi anterior a esse programa de TV, pra falar com a presidente. E aí a presidente é aquele show de horrores que todo mundo viu, né? O filho dela também negando diversos problemas ambientais. E aí os cientistas vão e passam a informação e eles falam que eles são da Universidade Estadual do Michigan. E aí ele fala, peraí, Estadual do Michigan? E ri assim na cara deles, né? E eu fiquei pensando, é o que acontece muitas vezes. As pessoas utilizam nomes como Harvard, como Caltech, MIT, ou no Brasil mesmo até a USP, pra parecer que aquilo é algo mais sério, que tem uma credibilidade maior. Só que quando a gente faz ciência, a gente tem que se preocupar com o quê? Com as informações científicas, não com a universidade que aquela pessoa se formou. Até numa parte posterior eles falam, de fato, Caltech, não sei quem treinou, refez os cálculos e eles corroboram com vocês. Então tá, agora a gente vai conversar com vocês. Uma crítica muito interessante que eu achei no filme foi quando eles comentam sobre a presidente da NASA, acho que é a diretora da NASA, que eles falam simplesmente, mas ela não era ex-anestesista? E ao longo do filme, vários momentos, alguém fala, mas é que ela era anestesista, que ela... Ou seja, é uma crítica muito interessante às pessoas que colocam, né, os políticos que colocam no poder, pessoas que não têm formação técnica e expertise para estar no poder. Então a gente tem de diretora da NASA uma mulher que é ex-anestesista. Ela não estudou as coisas para estar ali na NASA, né? Então ela não vem de uma formação de física, astrofísica, cosmologia ou engenharia. Não, ela é ex-anestesista. Ela poderia ter um cargo da parte da saúde, vamos colocar assim. Então o filme critica isso muito bem. Temos também o lançamento do primeiro foguete com o herói, entre aspas, que eles dizem, e a Casa Branca sempre precisa de um herói, né? Washington DC sempre precisa de um herói. E o cara é um horrível, fala coisas racistas ali na hora do lançamento, todo mundo fica se olhando, bizarro. E aí durante o lançamento chega quem? O diretor, o CEO lá da empresa Bash, que ele tem interesse no cometa, interesse em garimpar as partes preciosas do cometa, pedras preciosas. E eles encontrou muitos minerais por lá. E aí a presidente, como ele é um doador da campanha dela, um doador nível diamante ou platina, sei lá, ela aceita o que ele falou e aí aborta a missão. E eles vão fazer o quê? Vão minerar ou vão tentar destruir o cometa com a ajuda dessa empresa privada. Então a gente tem um momento aí que houve uma mudança no próprio personagem do Leonardo DiCaprio, que antes ele estava muito do lado da estudante, e em determinado momento ele vira o descobridor do cometa. Ele toma o crédito da descoberta para ele, quando na verdade foi a estudante de doutorado dele que teve essa descoberta. E isso é uma outra crítica, porque nós já vimos na história muitas vezes orientadores tomarem o crédito pelas descobertas dos estudantes, e no passado, na história da física mesmo e das mulheres na ciência, tivemos muitas vezes mulheres que tiveram suas descobertas roubadas pelos orientadores e não receberam, por exemplo, um prêmio Nobel, e o seu orientador sim recebeu. Bom, em determinado momento o Leonardo DiCaprio meio que vai pro lado do governo, tentando estar ali no meio, ele aparece na TV, ele vira o descobridor do cometa, ele vira o centro das atenções, né? E a estudante vai ser descartada. E aí a gente tem uma parte interessantíssima do filme, que eu até anotei aqui, que é a parte que o CEO da Bash vai explicar para os políticos o que eles estão fazendo. E aí eles usam palavras como microalvos
de fissão quântica, acelerador de partículas, CERN. Eles começam a jogar várias informações, utilizam o nome de uma mulher chamada, acho que é Inês, que teve medalhas ou Nobel. Então a gente tem essa falácia, digamos assim, de colocar várias palavras ali científicas para que as pessoas pensem, uau, aquilo é verdade. E isso a gente vê muito na pseudociência, de colocar palavras que pareçam uau para justamente justificar algo que não tem nenhuma verdade científica. Tanto que quando o Leonardo DiCaprio faz algumas perguntas, a presidente fala, não, perguntas pro final, porque ele pode responder tua pergunta antes. E aí, quando o Leonardo DiCaprio vai pro bar explicar pros outros dois colegas sobre esse projeto, ele diz, não foi revisado por pares, que o Leonardo DiCaprio não revisou os dados e que já estava tudo modelado. Então, eles não tiveram acesso a essa informação para poder fazer uma verificação por pares. O que é isso? É quando outros cientistas analisam o teu trabalho para ver se aquele trabalho foi feito de forma confiável e que a gente pode, de fato, ir adiante com aquilo, e isso não foi feito. Então, numa segunda parte, a gente começa com os negacionistas do cometa. São pessoas que dizem que o cometa não existe. Por isso, don't look up, não olhe para cima, porque se olhar para cima, tu vai ver o quê, gente? O cometa, né? Então, eles estão sempre olhando para baixo, enquanto os outros são as pessoas que estão tentando alertar. E aí acontece um outro paralelo que eu quero fazer, que em determinado momento do filme, quando o Leonardo DiCaprio vê que o governo não vai fazer nada, que aquilo lá é um absurdo e que ele caiu no tal do golpe, quando ele cai na realidade depois de ter se perdido, ele também tem um momento de explosão no mesmo programa de TV. Só que aí, curiosamente, ele não vira o meme, não vira o louco, o escandaloso, enquanto a mulher vira. Então eu acho que a gente também pode fazer um paralelo com a nossa realidade, com a nossa sociedade, quando a gente tem o fato de que uma mulher gritando a sua opinião não é escutada, e quando ela explode ou chora, ela vira histérica, escandalosa, e um homem não passa pelo mesmo. E isso a gente vê em comentários aqui do YouTube, a gente vê por aí o dia inteiro. Então esse é um outro ponto que me chamou a atenção. Outros pontos que podemos fazer um paralelo com a realidade no filme são os meios de comunicação tratando tudo como uma opinião. Então, existe o cometa ou não existe? E a gente vê isso no dia a dia da pandemia. Existe o vírus? Não existe? Vacinas funcionam ou não funcionam? E muitas pessoas tratam isso como uma questão de opinião, quando não é opinião. A ciência não é uma opinião. Ao longo do filme também descobrimos que todos os cientistas que questionaram as ações da BEST, as ações do governo, foram despedidos, desaparecidos, removidos do cenário. A gente tem a pergunta se foi feita revisão por pares, e o dono da BEST explode quando fizeram essa pergunta, quando dizem que ele na verdade é um empresário. Tá me chamando de empresário? Tipo, ele enlouquece assim. O cometa aparece e aí as pessoas que são negacionistas e o próprio governo diz que os que olham pra cima são arrogantes. Então a gente tem mais uma vez esse paralelo com os cientistas que apoiam a vacina, os cientistas que falam sobre a pandemia, ou cientistas que alertam sobre os perigos de diversas pseudociências são vistos como arrogantes, superiores, por pessoas que são simplesmente negacionistas. No final do filme, temos então a missão da BEST. Eles lançaram 24 drones, 4 falharam no começo, e aí depois foram falhando os outros, e chegou no momento que todo mundo abandonou a sala da BEST. O dono da BEST e a presidente entram num avião ou numa nave, queria levar eles pra fora do planeta pra achar outro planeta, então a gente não sabe se eles sobreviveram ou se eles morreram, mas a gente tem que os cientistas ali que lutaram para que o cometa fosse de fato levado a sério vão jantar na casa lá da família do Leonardo DiCaprio. Ele se faz as pazes com a esposa dele e eles estão lá todos juntos jantando. Chegou um momento que eu achei também uma crítica engraçada, não sei se todo mundo achou engraçado, mas que os ateus começam a rezar em algum momento ali, mas também por respeito ao outro rapaz que era assim religioso. No meu ponto de vista foi meio que pra ser legal com outro rapaz também, mas enfim, chega no momento que o ateu começou a rezar, e aí a gente tem o quê? A destruição do planeta, quando as pessoas que eram negacionistas, né,
e falavam não olhe pra cima, don't look up, quando em determinado momento elas de fato olham pra cima, elas veem a verdade, porque tu tá vendo um cometa. E isso me lembrou que existem pessoas que talvez mesmo olhando o cometa, mesmo olhando a pandemia, o número de mortes, elas ainda são negacionistas, tá? Elas têm essa crença imutável delas, vira quase um dogma dentro delas e que não vai ser mudado de forma alguma. Então não adianta a gente falar, as pessoas não vão mudar. Então em determinado momento eles olham pra cima e eles veem o cometa. E aí a destruição total da Terra. Foram esses os pontos que eu achei bem interessantes. O filme inteiro eu achei interessante, eu achei caricato, eu achei uma boa representação da realidade. No filme, nenhum cientista ganhou mesmo a mídia, não foi levado a sério em nenhum momento, mas a gente tem na situação pandêmica que muitos cientistas foram sim levados a sério. Aqui no Brasil, diversos cientistas, a própria Natália Pasternak, que já veio aqui no canal, que eu admiro muito o trabalho dela, foi levada a sério, e diversas outras pessoas que fazem um trabalho incrível foram levadas a sério. Eu também sou uma pessoa que, no meu canal, eu sou levada a sério, já participei de entrevistas de TV, rádio, lives de canais grandes, sou convidada para participar de diversos eventos, então eu também sou uma pessoa levada a sério, mas ainda assim, quando a gente pensa em cientistas que são levados a sério versus o que o governo nos mostra, a gente vê que o governo não leva a sério o que os cientistas falam de verdade, né? O governo atual não leva a sério nada, mas enfim, de uma forma geral, porque, por exemplo, ontem, do dia que eu tô gravando esse vídeo, saiu um post lá na prefeitura de Brumadinho, que eu fiz até Reels e tal, que eles estavam oferecendo floral detox para pessoas que tiveram contato direto com a enchente. Uma água de enchente pode causar febre tifoide, pode causar hepatite A e E, pode causar cólera, dengue, leptospirose, pode causar várias coisas. E aí eles oferecem floral detox, dizendo que elimina metais pesados, que isso é uma inverdade, medicamento. Esse é o tratamento que é dado para a população pela Secretaria de Saúde, pela Prefeitura de Brumadinho. E aí quando a gente fala alguma coisa, muitas vezes, estão espalhando ódio, não entendem, estão se achando superiores. Não é questão de se achar superior, é questão do povo ser tratado com dignidade e ética. E a gente vê isso nessa pandemia. Então, esse filme, o Don't Look Up, eu achei um bom retrato da realidade. Muitas coisas se parecem, outras coisas são bem caricatas pra mostrar no filme, mas eu acho que é isso. Eu recomendo pra vocês assistirem o filme no Netflix. E eu espero que vocês tenham gostado desse videozinho comentando rapidamente o filme, porque eu também não quero contar todos os detalhes, mas quando vocês assistirem, assistam assim, ó, com detalhes. Teve a parte do TikTok, que as pessoas começam a fazer desafio, challenge do TikTok, que isso também é uma realidade que a gente vê. Eu gostei do filme, achei muito, muito bom. O que eu achei foi muito longo. É 2 horas e 23, eu acho, de filme. Eles poderiam ter encurtado pra pelo menos aí 1h40. Tava bom. Porque muita coisa se arrastou. E umas histórias meio paralelas que eu não achei tão interessante. Mas eu acho que, de forma geral, o filme é bem legal e eu recomendo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Me sigam lá no Instagram, Twitter, Bibi Bailas. Fisqueiafins.com.br para camisetas como essa e outras. Espero vocês nos próximos vídeos. Deixa o like, compartilha, comenta. Até mais. Beijo, tchau! E você aí achou que eu não tinha visto a cena pós-crédito? Você viu a cena pós-crédito? Coloca aqui nos comentários. Eu vi o pós-crédito sim. Tchau!